Olá, como vai? Aqui é o Igor Carvalho. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento de análise de risco. Até o momento, nós já falamos sobre descargas atmosféricas, já falamos sobre o que define a necessidade de proteção contra descargas atmosféricas, falamos sobre os perigos associados a descargas atmosféricas, falamos também sobre termos, definições, símbolos e abreviaturas. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses termos. Nesta aula, nós vamos falar sobre danos e perdas, fontes dos danos, tipos de perdas, sobre riscos e componentes de risco. Vamos falar também sobre composição dos componentes de riscos. Neste vídeo de agora, nós vamos falar primeiro sobre danos e perdas. A norma NBR 5419, caderno 2, define 4 tipos de danos, 4 tipos de fontes de danos. São elas S1, S2, S3, S4. Essas 4 fontes de danos são distintas pelo ponto de impacto da descarga atmosférica. A fonte de dano S1 refere-se a descargas atmosféricas na estrutura, como a gente pode ver na figura ao lado. Mas só uma observação. Normalmente, quando a gente fala de descargas atmosféricas na estrutura, a gente imagina descarga atmosférica no topo da estrutura, mas essas descargas atmosféricas podem ocorrer também na lateral da estrutura. A segunda fonte de dano é a S2, que refere-se a descargas atmosféricas perto da estrutura. Uma descarga atmosférica no solo próximo à estrutura. A terceira fonte de dano, S3, refere-se às descargas atmosféricas na linha. Essas linhas são as linhas conectadas à estrutura, como a gente pode ver na figura aqui ao lado. As descargas atmosféricas que incidem diretamente sobre a linha. Mas as únicas linhas a serem consideradas, seja ela de energia ou de sinal, são as linhas que estão conectadas à estrutura a ser protegida. Uma quarta fonte de dano é a S4, que refere-se às descargas atmosféricas perto da linha. Qualquer descarga atmosférica que ocorrer perto da linha que está conectada à edificação. Qualquer outra linha que estiver passando, mesmo que esteja próxima à edificação, mas não esteja conectada, não é considerada. Somente as linhas conectadas à edificação que fazem parte da fonte de dano S4. Agora, vamos falar sobre os tipos de dano. Nós vimos as fontes de dano, são 4 as fontes de danos. E essas 4 fontes de danos podem levar a 3 tipos de dano. São eles o dano D1, D2 e D3. O dano D1 refere-se a ferimentos aos seres vivos por choque elétrico. No módulo 1, eu falei sobre os perigos associados a descargas atmosféricas. E lá eu falei sobre tensão de toque e tensão de passo. São as tensões de toque e de passo que podem levar a ferimentos aos seres vivos por choque. Se tiver alguma dúvida com relação à tensão de toque e à tensão de passo, eu aconselho que você volte no módulo 1 e assista novamente ao vídeo onde eu falo sobre os perigos associados a descargas atmosféricas. O segundo tipo de dano são os danos físicos, que é representado por D2. Nas figuras ao lado, a gente consegue verificar alguns danos físicos prováveis, que é justamente os danos na estrutura ou ao conteúdo da estrutura. Nessa primeira figura a gente vê um edifício residencial cujo topo dele foi atingido por um raio, gerando a quebra, da estrutura no topo da edificação. Nessa figura abaixo, a gente tem uma igreja que foi atingida por um raio, gerando danos à estrutura e danos ao conteúdo. Pode ser visto aqui que caiu pedras, pedaços de tijolo, concreto dentro da igreja, danificando bancos, danificando o altar. Então, esses são os tipos de dano D2, danos físicos. O terceiro tipo de dano ao qual a norma se refere é o D3, falhas de sistemas internos, que é justamente as falhas de sistemas eletroeletrônicos, sistemas que estão instalados dentro da edificação.
No caso da ocorrência de descarga atmosférica na edificação ou próxima à edificação, esses sistemas podem vir a falhar ou até mesmo ser danificados permanentemente. Os danos a uma estrutura devido às descargas atmosféricas podem ser limitados a uma parte da estrutura ou pode se estender à estrutura inteira. Podem envolver também as estruturas ao redor ou o meio ambiente, como por exemplo emissão químicas ou radioativas. Então, os danos à estrutura podem não estar limitados somente à estrutura em si, à edificação em si. Se essa edificação possuir materiais radioativos dentro dela ou materiais explosivos, essa descarga atmosférica pode gerar centelhamentos e gerar a ignição desse material explosivo, podendo danificar outras edificações que estão próximas a essa edificação. Ou, em caso de materiais radioativos, o dano à edificação pode causar o vazamento desse material radioativo, prejudicando todo o meio ambiente que está ao redor dessa edificação. Dependendo da quantidade de material radioativo que tiver dentro dessa edificação, quilômetros e mais quilômetros podem ser danificados. Nos slides anteriores, nós vimos as fontes de danos, os tipos de danos. Agora nós vamos falar sobre os tipos de perda. Cada tipo de dano, sozinho ou em combinação com outros, pode produzir diferentes tipos de perdas consequentes em uma estrutura a ser protegida. Então, se você tem o dano 1, que é ferimentos aos seres vivos por choque, dano 2, danos físicos, ou dano 3, falhas em sistemas eletroeletrônicos, eles podem produzir diferentes perdas consequentes dentro de numa estrutura a ser protegida. O tipo de perda pode acontecer dependendo das características da própria estrutura e do seu conteúdo. Dentre os tipos de perda está L1, perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes. L2, perda de serviço ao público. L3, perda de patrimônio cultural. E L4, perda de valores econômicos, que é a destruição de estrutura, conteúdo e perdas de atividades, que é quando você tem uma fábrica, ocorre uma descarga atmosférica e essa descarga atmosférica faz parar totalmente essa fábrica. Então você tem perda de atividade e isso gera uma perda de valor econômico. Esses seguintes tipos de perda devem ser levados em consideração ao se fazer a análise de risco. Nesse slide, podemos ver um resumo sobre a fonte de dano, tipo de dano e o tipo de perda, associado ao ponto de impacto. Para fins de análise de risco, de acordo com a NBR 5419-2/2015, aos raios são atribuídas uma das 4 possíveis fontes de dano, S1 a S4. Uma descarga atmosférica pode levar a um dos 3 possíveis tipos de danos, D1 a D3. O dano é então categorizado de acordo com 4 tipos diferentes de perdas, L1, L4. Então, quando você tem uma descarga atmosférica na estrutura, direta à estrutura, você pode ter, isso caracteriza uma fonte de dano S1. Essa fonte de dano S1 pode levar a 3 tipos de dano, D1, D2 e D3. A combinação desses 3 tipos de dano pode levar a vários tipos de perda, pode levar a uma combinação de vários tipos de perda. No caso, uma fonte de dano S1, um tipo de dano D1 pode levar a um tipo de perda L1 e L4. L1, perda de vida humana, e L4, perda de valores econômicos. Só que nesse caso, nós temos uma observação aqui, logo aqui embaixo. Nessa situação, L4 haverá somente para propriedades onde pode haver perda de animais. Como L4 refere-se à perda de valores econômicos, você só vai ter o tipo de perda L4 aqui se nessa propriedade puder ocorrer a perda de animais. Um exemplo, um aras, onde você tem animais, cavalos de raça, e uma descarga atmosférica vier atingir a edificação e matar um desses animais. Dando sequência, a fonte de dano S1 pode ter um tipo de dano também D2, que é dano físico. Quando você tem um raio na estrutura, pode gerar dano à edificação.
Esse tipo de dano, D2, dano físico, pode levar a esses 4 tipos de perda, L1, L2, L3 e L4. L1, perda de vida humana, L2, perda de serviço ao público, L3, perda de patrimônio cultural e L4, perda de valor econômico. Então, um raio incidindo direto na estrutura, que está caracterizado pela fonte de dano S1, pode ter um tipo de dano L2, levando a esses 4 tipos de perda. Da mesma forma, a fonte de dano S1 pode gerar o tipo de dano D3, que é falha de sistemas eletroeletrônicos. Esse tipo de dano D3 pode me levar à combinação desses três tipos de perda, L1, L2 e L3, com uma pequena observação em L2. Olhando aqui embaixo, você pode ver que somente para estruturas com risco de explosão, hospitais ou outras estruturas nas quais falhas em sistemas internos colocam a vida humana diretamente em perigo. Então, em caso do tipo de dano D3, que se refere à falha de sistemas eletroeletrônicos, somente você vai ter L1, perda de vida humana, se os sistemas internos, se a falha de sistemas internos colocar a vida humana diretamente em perigo. Isso a gente consegue visualizar muito bem no caso de hospitais, mas não somente em caso de hospitais. Um exemplo pode ser em caso de pessoas que estão nas suas residências, mas dependem de equipamentos eletroeletrônicos para se manterem vivas. Nesses casos, você também tem que considerar o tipo de perda L1. Para as descargas atmosféricas próximas de uma estrutura, é caracterizado pela fonte de dano S2, você pode ter o tipo de dano D3. E o tipo de dano D3 levar à combinação de 3 tipos de perdas, L1, L2 e L4. Da mesma forma, em casos de descargas atmosféricas sobre a linha, que é a fonte de dano S3, que pode gerar os três tipos de danos, D1, D2, D3, e a combinação desses tipos de perda, L1, L4, por tipo de dano D1, L1, L2, L3, L4 por tipo de dano D2 e L1, L2 e L4 por tipo de dano D3. Lembrando que L1 é perda de vida humana, L2, perda de serviço ao público e L3, perda de patrimônio cultural e L4, perda de valor econômico. Para as descargas atmosféricas próximas às linhas elétricas ou tubulações metálicas, que é a fonte de dano S4, você pode ter o tipo de dano D3. O tipo de dano D3 leva a 3 tipos de perda, L1, L2 e L4. Perda de vida humana, perda de serviço ao público ou perda de valor econômico. São essas combinações a serem analisadas para os tipos de danos e perdas em uma edificação. Em resumo, essas são as possíveis combinações entre danos e perdas para uma edificação, levando em consideração o ponto de impacto da descarga atmosférica.